Esse vídeo tá cheio de dicas super importantes para você que gosta desse tipo de conteúdo de áudio. Então acompanhe todo esse vídeo até o final. A gente vai passar o passo a passo de como foi feita a manutenção nesse amplificador aqui da Etelge. Então é um vídeo recheado de muita informação, muita dica boa. Você vai aprender muita coisa legal. A gente vai abordar assuntos relacionados aos amplificadores que usa alto tráfego em sua construção, uma série de outras características que envolve a construção desse amplificador. Então acompanhe todo esse vídeo aí até o final. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo. Tasca logo esse like aí, isso nos incentiva a estar trazendo mais vídeo. Clica nesse sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. A gente está sempre postando conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica e ao mundo do áudio. Então vamos lá para o vídeo. Seja muito bem-vindo você a essa família aqui do YouTube. Então galera, como vocês podem ver, o amplificador já está aberto. Vocês viram aí na capa do vídeo que amplificador é que se trata. Então, como é um amplificador que o assunto está relacionado a um tema bem corriqueiro aqui do nosso canal, que é o assunto dos amplificadores com autotransformador, eu vou fazer uns testes aqui na bancada com esse amplificador e vocês vão notar alguns riscos aqui, algumas questões, alguns cuidados que tem que ser tomado ao manusear esse tipo de amplificador. Ele trabalha de uma forma a qual não tem isolamento aqui da sua fonte para a parte dos alto-falantes, então tem que ser tomado alguns cuidados no manuseio desses equipamentos aqui que fazem o uso desse tipo de transformador. Então é um assunto que já foi falado aí no canal, mas de uma forma, vamos tentar aqui trazer, exemplificando na prática a construção de um camarada desse porte aqui. Então, como vocês viram aí, é um amplificador que alega ter 3.000 RMS por canal. E vejam só o tamanho do transformador, galera. Apenas esse transformador fornece toda essa energia para esse amplificador. Vocês estão vendo aqui essas réguas de transistor, mas elas têm embaixo aqui também. Já já eu viro para vocês darem uma analisada na construção, no aspecto geral. A gente tem aqui no centro essa placa, que é a placa excitadora, digamos assim, passa o sinal consequentemente para as placas dos transistores. Então essa placa aqui fica praticamente todo o circuito excitador, aonde tem essa outra aqui para fazer o pré-amplificador isolador. Então essa placa aqui é totalmente energizada da rede. Essa placa aqui a gente vai fazer uns testes já já. Vocês vão verem que ela passa a energia diretamente da rede e qualquer manuseio por uma pessoa desatenta pode estar acontecendo um acidente bem grave aí. Esse amplificador aqui tem muitos outros aspectos bem interessantes. Eu particularmente, eu até gosto um pouco da construção dele. A gente vê que é muito bem organizado. Então é um amplificador que atende, é usado em muitos sistemas grandes aí de sonorização. Existem várias outras versões, onde tem mais ou menos potência. Esse aqui alega ter esses 3.000 watts, são 30 transistores por canal. Ele tem 15 na parte positiva, 15 na parte negativa, isso em cada canal. É um amplificador classe AB. Ele veio para a bancada, ele está aqui com problema. Eu estou aproveitando o vídeo aqui para a gente... Estou aproveitando o amplificador para a gente fazer um vídeo, esclarecer alguns pontos aqui interessantes para vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Então pode ser até interessante você acompanhar esses passo a passos aí, que com certeza pode ajudar na manutenção de amplificadores também. Ele já está ligado aqui na tomada, mas não está ligado à chave dele. Essa chave de ligar e desliga desse camarada aqui é uma chave bipolar, exatamente porque ele tem que desligar as duas fases da energia. Esse camarada, como eu havia dito antes, como ele não tem isolamento, se eu pegar aqui a tomada dele, aqui está o fio direto que é ligado lá num rack. Eu vou pegar nosso multímetro, colocar na escala de condutividade e vou colocar diretamente aqui em um dos polos. Vou ligar a chave. Coloquei aqui na ponta preta, veja só, no fio preto aqui. E se eu for para o GND dessa placa aqui, por exemplo, que esse ponto aqui, ele dá 0, pessoal. Vejam só. Vejam que é ligado diretamente. Aqui tem apenas as bobinas do transformador, que dessa bobina tem as derivações para fazer a alimentação do amplificador de potência e as derivações para fazer a alimentação
do pré-amplificador aqui de baixa potência. Mas ele, em relação a esse GND aqui, ele se topa totalmente. Agora, interessante, se eu colocar, por exemplo, a ponta preta na parte branca, ele vai dar uma resistência. Vejam lá. Veja que para a vermelha aqui, ele dá uma resistência. Mas é uma resistência baixa. Mas, consequentemente, a preta passa totalmente direto. Essa resistência é dada, pessoal, através das pontes de diodo. Geralmente, eles fazem uso de duas pontes. Então, o GND aqui é saído do meio da junção das duas pontes. E esse assunto já foi abordado no vídeo passado. Então, a única coisa que separa isso aqui só é a ponte de diodo, que por sua vez ela não isola choque. Então, é altamente perigoso o uso desses amplificadores para pessoas que não sabem utilizar. Jamais pode ser indicado um tipo de amplificador aqui. Isso aqui são amplificadores para grandes sistemas de som. São amplificadores que tem para quem tem uma alta demanda de potência. Esse amplificador ele trabalha até 2 ohms na saída, mas ele tem proteção até 1 ohms. Então, se ele tiver uma carga menor que 1 ohms, ele vai armar a proteção aqui e não vai deixar queimar seu amplificador. É bem interessante essa aplicação aqui. Isso é uma coisa essencial para amplificadores também. Então ele traz essa proteção também, além de outras proteções aí que eu vou estar deixando as especificações técnicas na descrição do vídeo. Vamos tentar analisar como resolver alguns prováveis defeitos. Vou ligar a chave aqui para ver o que acontece com o nosso amplificador. Lâmpada série, sempre é muito importante vocês estarem fazendo uso da lâmpada série. Pessoal, a gente nota que o amplificador ligou, mas o cliente me pediu para dar uma analisada nesse canal aqui, que esse canal não tá saindo nada e ele tá piscando o LED aqui na frente. Esse LED de proteção aí, ele tá aceso nesse canal. Então, como tá com a lâmpada série, eu vou fazer um teste aqui que não é o correto de ser feito, mas eu vou fazer aqui. Já tem a certa prática na questão, mas eu vou colocar diretamente aqui no emissor dos transistores. Esse fio do alto-falante e o outro tá diretamente no GND aqui do alto-falante. Então tá do negativo do alto-falante para o positivo. Vamos lá. Veja que quase queima até meu alto-falante ali, né, pessoal? A energia tá passando direto para o emissor do transistor aqui. Colocando o nosso multímetro aqui na escala de tensão, é sempre muito importante colocar numa escala de segurança, porque a energia aqui nunca se sabe, pode ser muito alta. Então vou colocar aqui mais uma vez no GND. Deixa eu colocar aqui para ficar mais visível para vocês. A gente vai colocar o teste diretamente aqui no coletor. Eu tenho menos 80 volts. Esses menos 80, ele também é os menos 80 aqui do lado de cá. Que esses transistores, eles são ligados todos juntos. E outro detalhe interessante é que esse radiador, ele também dá choque, viu, pessoal? Esse radiador não é isolado, ele não tem nenhum isolamento do transistor para o radiador. Então, se eu, por exemplo, colocar diretamente do radiador aqui, eu também vou ter meus 80 volts lá. Como a gente viu que esse amplificador aqui tá com defeito, a gente vai isolar esse camarada e vai trabalhar nele. Eu vou antes mostrar, vou desligar aqui mais uma vez. E já eu tiro o bloco dele para fazer a devida manutenção. Pessoal, vejam só, pessoal, o outro lado aqui desse amplificador, como ele é construído. Ele é a mesma quantidade de transistores ele tem desse lado aqui. Então a gente tem um amplificador que trabalha com transistores pela parte inferior e superior, numa refrigeração forçada. Essa refrigeração forçada serve para aumentar o desempenho da refrigeração, que aumenta em torno de uns 50% a 60% a capacidade de refrigeração usando dessa maneira. Agora, o que eu tinha falado a respeito do alumínio desse amplificador, você pode se perguntar, vem aqui, e os transistores embaixo estão em alumínio também e não dá curto? Pessoal, vocês vão ver aqui, vocês vão notar que tem um isolamento. Eu vou tirar por sua vez essa lateral aqui, para vocês verem que tem um isolamento elétrico entre os radiadores. Esse método de não isolamento dos transistores, ele é utilizado para ter uma melhor dissipação dos transistores. Então a gente tem aqui
passando direto o calor dos transistores para o alumínio. Veja que esse alumínio superior não fica colado com o alumínio inferior. Então, se a gente fazer a medição aqui desse canal aqui, aqui seria positiva, a parte positiva, e aqui seria a parte negativa, como a gente viu. Então eu vou isolar a tensão e, por sua vez, vou medir para ver se tem algum curto aqui. Nesse caso, eu já posso até medir sem mesmo isolar a tensão, que o amplificador está totalmente desligado. E a partir de um certo ponto, os capacitores também não tem mais carga. Então eu vou estar medindo aqui os transistores que a gente tem aqui na placa. Eu disse a vocês que esses transistores são todos ligados, mas apenas o positivo. O resto aqui tem transistores da parte, vejam só, aqui a gente já encontrou já um curto, né, pessoal? A gente encontrou um curto aqui desse lado. Vamos ver se do outro lado tem esse curto, porque poderia ser, por exemplo, um resistor, mas esse resistor estaria muito baixo. Então veja que o valor aqui dá em volta de 180, 200 ohms. Vejam aqui, o valor aqui, colocando o teste, dá em 180, 200 ohms. Nesse caso aqui, ele está dando uma resistência de 22 ohms. Então a gente vai, como eu disse antes, isolar eles para estar medindo e descobrir qual é o transistor que está fazendo esse problema aí. Eu vou virar aqui e vou passar um teste aqui nas partes positivas aqui, que são os transistores que trabalham desse outro lado aqui. Vamos lá mais uma vez fazer o teste. Tá uma resistência bem baixa também, pessoal. Bem baixa também. A gente vai dar uma analisada também nesse camarada aqui, pessoal. Como é que eu posso fazer esse teste? Eu vou isolar partes do amplificador. O vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu vou abordar essa questão aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês aí. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas essas dicas que eu vou passar aqui, ela dá para se aplicar em muitos outros amplificadores. Então acompanhe elas aí, viu, pessoal? Que com certeza vai ter muita coisa boa aqui. Eu vou desligar, pessoal. Vejam, note que esse é o único transistor que está separado de todos os outros aqui. Ele é o transistor, o de corrente. Ele passa o sinal para os outros. Ele tem aqui a sua placa de uma forma que dá para tirar sem tanta dificuldade a conexão. Eu quero fazer isso para saber se o curto está nessa parte dele aqui, que a gente vê que não está trabalhando normal, ou se o curto persiste aqui ainda. O curto ainda está nos nossos transistores aqui. Agora, como saber e descobrir aqui quem é o transistor? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou desligar, por sua vez, outro resistor aqui, que está perto, bem próximo a esse valor. A gente nota que ainda não fez nenhuma mudança nos transistores. E aqui é um resistor de 200 perto de 220 ohms. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, pessoal. Como tá todo ligado junto, a gente tem aqui as nossas placas ligadas tudo junto, as nossas bases aqui, os nossos coletores. Não tem outra forma de fazer a não ser você separando cada um aqui, para você identificar qual é o que está em curto. Já que o amplificador está nessa posição, eu vou fazer aqui mesmo. Então não tem muito segredo não, pessoal. Eu vou tentar primeiro tirar nossos emissores. Tem mais um resistor aqui, deixa eu ver se ele altera alguma coisa aqui, o valor dessa medição. Vejam lá, pessoal, que agora subiu a nossa medição aqui, ó. Ao tirar esse resistor aqui, né? Subiu. Então a gente tem aqui, através desse resistor, os nossos 20 e poucos ohms. Só que interessante, essa outra placa também tem o resistor. E ela não dá, vejam só. Ela não dá essa resistência tão baixa. Então, o que é que está acontecendo aqui? É bem provável que outro transistor, e não esses aqui,
esteja fazendo esse curto, pessoal. Aí como a gente vai descobrir isso? A gente tem que sair medindo outros transistores na placa. Não tem como ser feita essa medição se não for dessa forma. Eu vou corrigir mais uma vez aqui nossos transistores, vejam lá. Aparentemente eles estão funcionando perfeitamente, não tem problema. Eu vou dar sequência nas medições aqui. Vamos lá agora mais uma vez. Vamos tentar desvendar aqui os mistérios ocultos. É claro. Pessoal, aqui tem mais transistores aqui embaixo. Eu vou passar uma medição nesses camaradas. Tudo que for transistor, diodo, resistor, eu vou ter que estar medindo, pessoal, aqui. Vamos ver. Esse aqui também continua com aquela resistência bem baixa. Eu vou tirar, por sua vez, a resistência aqui. Vamos ver se tirou. Tirou aqui. Então a gente tem como agora. Vamos dar uma analisada. Ver quem é o terminal que vem pra cá. Pelo jeito, o problema tá nessa placa aqui. Então, o que tem de ser feito é uma análise nos componentes dessa placa para a gente analisar a medição que está dando cada um deles e ver se tem algum que está oferecendo esse curto. Então, o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, eu vou acabar removendo a placa pelo jeito. Porque aparentemente aqui em cima eu não estou vendo componente assim até agora. Eu não encontrei nenhum aqui em curto ou com algum problema desse tipo. 2000 anos depois. Pessoal, medindo aqui, acabei me deparando aqui com um pequeno capacitor. Vocês não conseguem ver aí porque... Deixa eu tentar dar um zoom. Esse camaradinho aqui, ele tá com a perna dele quebrada. E aparentemente ele também tá com um lugar aqui que ele tá à mostra. Eu vou ter que fazer a reposição dele. O bom de trabalhar com amplificador assim é porque você tem a referência, o número, por exemplo, se o componente carbonizar, você tem como fazer a análise do número de acordo com outro canal. Nesse caso aqui, inclusive, o componente está com a perna quebrada e com o número apagado. Eu vou procurar aqui o outro componente que corresponde a ele na placa do outro lado aqui e a gente vai fazer a devida reposição. Pelo outro canal a gente está vendo que é um capacitor de CNF e aparentemente pelo tamanho é ele mesmo aqui. Se eu não encontrar referência que me diga o contrário, vai ser substituído por um de CNF. Então mais na frente a gente já vai vendo isso aí também. Vou tirar aqui esse alumínio que sustenta esses transistores aqui, para ver quais são os números desses camaradas. A gente vê aqui o 15033 e o 15032, deixando aí. Esse outro aqui tá bom, mas eu só vou ver a posição aqui do 32, quem é que tá. Então aqui, vamos lá mais uma vez medir nossos camaradas. Eu vou estar removendo a placa mesmo, eu tô vendo alguns componentes aqui num estado não tão bom. Então eu vou estar tendo que fazer essa avaliação aqui mais criteriosa. Vou tirar aqui. Agora, pessoal, aqui é interessante vocês marcarem tudo direitinho se vocês forem para fazer essa remoção aqui da placa, porque evidentemente que tem problemas de soltar fio aqui, vocês podem se atrapalhar com essa questão das cores. Eu tô vendo aqui que os fios já foram mexidos muito, então eu vou, o tamanho dele aqui dá para eu cortar. Eu vou cortar esses camaradas aqui. Eu vou cortar só para deixar marcado, nesse caso aqui, vermelho,
o preto já é junto ali o GND e a entrada do outro canal de áudio. Vou colocar esses transistores aqui parafusados, não tem necessidade dele estar folgado. Então vamos aqui tentar analisar aqui. Ele tem as numerações aqui, mas já estão muito mexidas, faz medo até a gente acabar se atrapalhando. Tem um outro canal aqui que a gente dá para analisar uma sequência. Deixa eu ver se confere idêntica com a outra. Como tem esses terminais que estão assim, pessoal, eu vou acabar tirando aqui, vejam só, eu vou cortar as pontinhas e aí eu já faço a solda correta no lugar. E aqui é uma forma da gente não se atrapalhar com esses fios também. Vamos tirar esse outro canal aqui também. Não dá para fazer isso toda vez que for consertar, mas de vez em quando a gente vê aqui muita solda ao redor de alguns componentes, como que ou foi superaquecimento ou a solda que foi realizada de maneira errada. Eu vi um problema aqui com esse trimpote, eu vou tirar ele aqui. Ele tá quebrado uma perna também. Medindo aqui, pessoal, o valor do trimpote, da forma que ele fica ligado, ele realmente tem 1K. A gente vai fazer a substituição dele aí por outro de 1K. Ele tá parado numa posição aonde ele tá dando uma resistência aqui de 470 ohms para um lado e para o outro lado ele tá dando 570 ohms para o outro lado. A gente tem, esse é um trimpote multivoltas. A gente vai tentar fazer arrumar um idêntico para colocar aí no lugar. Vou fazer a reposição do nosso capacitor. Eu vou tirar ele aqui da placa. Ele tá nesse local aqui. Vou fazer a reposição. Caiu aqui, tá aqui nosso camarada. Veja que ele tá, pessoal, com algum problema. Aparentemente ele é CNF mesmo. Parece que tá terminando em 4. Ele tá com um probleminha aqui. Não sei se dá pra vocês verem aí direito. Vou colocar aqui no alicate para vocês verem melhor. Veja só. Veja que ele tá com essa pequena avaria aqui na sua lateral, né? Eu vou repor. A ideia de repor isso aqui, desde que seja a mesma capacitância, a voltagem quanto mais melhor, que é uma questão de segurança. Eu tenho a voltagem aqui idêntica, então vou colocar idêntico. Colocado nosso camarada, vou passar a solda aqui por sua vez. Pessoal, medindo mais algumas coisas aqui nesse amplificador, me deparei com uma coisa aqui que no mínimo inusitada. Se vocês observarem, antes do início do vídeo eu havia levantado esse resistor, o qual estava fazendo com que a resistência desses transistores descesse para 22 ohms. Mas analisando aqui o circuito, o resistor ele está ligado em uma posição que faz com que essa resistência realmente fique com 22 ohms. Mas o que é interessante assim notar aqui é porque o outro canal era essa nossa questão que estava atrapalhando aqui. Esse canal, se vocês notarem aqui, ele tem a mesma construção, obviamente, mas vejam só, pessoal, aqui nesse caso tem uma resistência, vejam só, de 220 ohms aqui, ó. Vejam só, essa resistência nesse mesmo local aqui, 190 ohms, perto de 200 ohms essa resistência. Então essa resistência deveria estar no local dessa outra aqui, que no caso da de lá tá trocada, pessoal. Vejam só que coisa interessante aqui, a resistência tá trocada. Então essa aqui a gente nota outra coisa. A gente nota, se eu aproximar a câmera aqui, vocês vão notar que não tem marca de solda. Então esse aqui é um erro de fábrica. Só que o interessante, pessoal,
é a gente atentar para uma coisa. Se foi a fábrica que fez aqui, outra pessoa que foi consertar, que aqui diz que já foi para autorizada esse amplificador, outra pessoa que já foi consertar, não se atentou a isso e o amplificador continuou dando defeito. Eu vou fazer a troca aqui da posição do resistor, vou ver o outro lado também, que pelo jeito tem o mesmo problema. É interessante, pessoal, isso aqui, se vocês notarem aí, vocês vão ver que essa resistência, essa placa aqui é totalmente idêntica a essa outra do outro canal, é totalmente idêntica, elas são exatamente iguais. Por serem iguais, elas devem medir exatamente iguais. Pequenas diferenças são irrelevantes para o pessoal que já é veterano no áudio, sabe disso que eu estou falando. Quando a gente coloca a ponteira do teste na base de um transistor e no emissor do outro transistor, desses transistores que ficam em paralelo, veja só, aqui ele reconhece uma resistência de 199 ohms. Quando eu vou para esse outro camarada aqui, veja quanta resistência desce, mas por sua vez está trocado o valor dos resistores aqui. Então eu vou fazer essa alteração aí para estar corrigindo o circuito. Vou dar uma analisada mais criteriosa, mais a fundo, para ver se tem alguma outra coisa que está trocada no seu lugar, do seu lugar de origem, e a gente vai dando continuidade aí no vídeo. Vejam só, pessoal, o resistor tirado aqui, a gente vai medir ele isolado daqui da placa. Vamos conferir a sua resistência aqui, quanto é que ele está dando o valor. Ele, exatos 220 ohms. Aquela diferença que está dando para 199 é o valor que, ao colocar em paralelo, ele dá essa diminuição mesmo, isso é normal. Então eu vou fazer a troca dele aqui. Feita a reposição do nosso resistor, agora a gente vai fazer uma análise da medição que está... A gente vai dar uma análise da medição que está sendo obtida aqui. Então, por sua vez, na escala de condutividade, vamos colocar mais uma vez nosso diodo aqui, nossas pontas do nosso teste. Veja lá, pessoal, que agora está exatamente igual. A medição está exatamente como o outro canal. Eu vou fazer isso também na outra parte do amplificador, que por sua vez também está errada. Falta só dar uma analisada se já tem muito tempo. Como é que dá para saber isso? Pelo estado da solda, pessoal. A gente já tem uma certa prática, então a gente consegue dar uma analisada para ver se o componente já foi trocado há muito tempo. A gente consegue dar uma analisada pelo aspecto da solda. A solda está com um aspecto de velha, de muito tempo que foi colocado à ponta de um ferro de solda. Pessoal, mais uma vez, vamos dar uma analisada agora aqui no nosso circuito. Vejam só, tá levantado nossos dois resistores. Então a gente vai medir nossos resistores aqui para ver qual a resistência que ele tá dando. Vamos lá, 22 e aqui os 214, que no caso essas variações aqui são irrelevantes desde que esteja dentro da tolerância do resistor. Então vou fazer também a mudança desse camarada aqui. Vejam só, pessoal, colocado nossos camaradas nos devidos lugares. Agora a gente vai fazer outra medição. E agora, por sua vez, entre base e emissor, vejam lá que está dando uma resistência idêntica à do outro nosso canal aqui. Vou colocar aqui para vocês conferirem. Entre base e coletor, entre base e emissor, a mesma resistência que está dando em um canal, está dando no outro canal. Lembrando que variações insignificantes é de acordo com a tolerância do resistor. Então, essa parte aqui já está sanada, né? Digamos assim, que a gente já igualou os canais. A partir daqui, eu vou colocar os fios no lugar mais uma vez. Eu já coloquei o nosso trimpote aqui no local. Já coloquei nosso capacitor aqui também. Então, eu vou fazer a ressolda dos nossos fios aqui. Vou fazer
um de cada vez, refazendo da forma correta, e vou estar fazendo esse teste ligando o amplificador mais uma vez. Antes de colocar nossos fios, vou tentar tirar os excessos de solda que eu já tinha visto antes aqui. Às vezes acaba aquecendo, superaquecendo os componentes e a solda vai derretendo aqui, passando para esse lado de cá. Então é interessante estar atento a esse tipo de coisa, só aquecer o que é preciso. Pessoal, não precisa de muita análise, dá para ver que esse amplificador já foi muito mexido mesmo. Então acaba às vezes tendo esse tipo de problema, a gente tendo que corrigir o serviço dos outros, mas não tem problema, a gente vai tentar fazer o possível aqui, dentro das nossas possibilidades, né? Dentro do nosso alcance. Então eu vou estar colocando aqui, como eu havia dito antes, esses fios, e vou estar fazendo aqui mais um teste ligando o amplificador, ver se persiste algum sintoma, porque a gente pode já ter solucionado o amplificador e aquela medição que estava dando errada lá, acabava confundindo quem estava fazendo a manutenção, porque a pessoa ia medir e dava um número, e a partir daí no outro canal não dava. Então a gente já nota que está errado. Por sua vez, a gente tem que ver essas diferenças, se possível for, se você tiver o acesso de um outro canal idêntico, e a partir daí a gente vai corrigindo os possíveis defeitos que está ocasionando aquela medição incorreta, se for o caso de algum componente que esteja danificado ou coisa parecida, descobrindo da base do teste mesmo. A gente tem outros vídeos aí de eletrônica para iniciantes. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e não tem experiência ainda e quer aprender como medir componentes, essas coisas aí, vou deixar os links na descrição aí. Se tem sugestão de algum vídeo, se ficar alguma dúvida a respeito desse conteúdo aqui mais para iniciante, coloca aí também nos comentários, que pode virar, acaba sendo sugestão para outros vídeos aí. Então eu tô colocando aqui para vocês que já tem esse tipo de amplificador e tá tentando fazer essa manutenção. Não que seja difícil, precisa de atenção no que você está fazendo, porque acaba que muitas das vezes você pode se atrapalhar e tá fazendo alguma coisa errada. Tem locais que vocês viram que a energia nesses camaradas são muito alta mesmo, então é preciso que se tome o máximo de cuidado possível a fazer qualquer reposição de qualquer componente. Qualquer avaliação técnica desses camaradas aqui tem que ser feita por um técnico. Mas se você quer aventurar e você mesmo fazer, é sempre muito importante o uso da lâmpada série, para que caso tenha algum curto, caso você tenha feito alguma coisa errada, não acabe danificando outras partes do amplificador. Colocada essa primeira parte aqui, vamos partir para a entrada do amplificador, que por sua vez a gente também tinha desligado, né? Eu vou estar ligando aqui de forma provisória, só para a gente fazer o teste do amplificador. Se resolver o problema, eu vou acabar cortando isso aqui para refazer direitinho, mas se não, eu vou acabar tendo que tirar novamente e fazer mais alguns testes nessa placa aqui. Colocado nossos últimos fios aqui, vou colocar também nosso camarada, que ele pode também sofrer superaquecimento, esses transistores aqui, por falta do radiador de calor dele. Então eu vou reposicionar a nossa placa aqui no devido local, e vou também colocar alguma espécie de parafuso aqui para dar uma sustentação melhor e não correr o risco dela topar em alguma coisa aí solta no amplificador. Lembrando do teste lâmpada série, vou mais uma vez energizar nosso amplificador, chave desligada para você estar colocando na tomada. Mais uma vez energizar nosso amplificador. Antes de fazer isso, dê uma revisada geral, veja se você deixou alguma solda topando em algum local. É muito importante para que não acabe danificando outras coisas, apesar da lâmpada série, mas isso são práticas no dia a dia que você tem que aplicar para estar tomando o mínimo de prejuízo possível e tá fazendo a coisa correta. Então vamos lá, mais uma vez, energizar nosso amplificador. Energizado nosso camarada, a gente nota que ele ligou como ele estava ligando antes.
Só que ainda não piscou o LED da sua proteção. Então eu vou fazer um teste como havia feito antes, colocando diretamente o nosso alto-falante na saída dos emissores dos transistores lá, para a gente ver se acontece algum problema ou se já solucionou esse defeito que ele estava que estava apresentando. Vamos lá, pessoal. Aparentemente não fez nada, ou das duas uma, ou queimou meu alto-falante da última vez que eu testei, ou então talvez tenha solucionado o problema que a gente vai fazer esse teste aqui. Então, pessoal, nosso camarada ligado, eu havia pensado que o alto-falante tinha dado problema. Eu vou testar com o alto-falante novamente, vou colocar mais uma vez no negativo da saída aqui e colocar por sua vez nosso outro terminal do alto-falante lá nos emissores dos transistores, e a gente vai ver se o amplificador tá ainda com o mesmo problema ou se já solucionou o problema. Vou baixar os potenciômetros da entrada aqui e vou colocar lá. Vamos lá. Aparentemente não fez nada, pessoal. Eu vou tentar levantar um pouco aqui o potenciômetro de volume. Vou tentar levantar aqui o potenciômetro de volume para ver se faz alguma coisa, algum sinal. Aparentemente não fez nada também. Então a gente vai continuar nossos testes aqui passo a passo. Nossa. Eu decidi virar para essa outra posição aqui porque vai ficar melhor para eu colocar os conectores da caixa. Então vou lá, um de cada vez. Aparentemente não deu nenhum problema aqui no alto-falante. A gente vai tentar corrigindo aqui as outras etapas do amplificador passo a passo. Desligando aqui mais uma vez, pessoal. Eu acabei de ver aqui rompido o nosso fio que vai para a entrada do amplificador, mas não está saindo som ainda. Eu vou refazer aqui esse ponto. Então, pessoal, liberado aqui nosso amplificador. Aparentemente ele não armou mais proteção depois da troca do capacitor, do trim-pot, e de ter feito a mudança para os locais adequados, os locais que são exatos para os componentes. Então a gente vai fazendo essas medições para a gente chegar a gente vai fazendo essa comparação entre ambos os canais na busca de tentar igualar todas essas medições. Se caso o seu não resolver com essas medidas, existem alguns defeitos que são um pouco mais complexos, que às vezes são coisas intermitentes, que só apresenta, por exemplo, às vezes com um osciloscópio ou coisa desse tipo. Mas geralmente esse tipo de defeito dá pra gente solucionar, porque nada melhor do que você ter um esquema, e não há esquema melhor que o próprio amplificador. Então a gente tem um amplificador de um lado totalmente idêntico do outro, a gente tem o outro amplificador. Dessa forma fica fácil pra gente solucionar esse tipo de coisa aí. Eu vou tentar botar um áudio aqui, vou ligar o computador pra gente ver como foi que ficou o áudio desse camarada. Então, com o nosso conector aqui, vou estar colocando aqui na entrada pra gente ver o que acontece. A gente vê o áudio tá saindo aparentemente perfeitamente. Vou devagar aqui para não dar defeito do alto-falante, né?
pessoal, a gente nota que aparentemente está funcionando normal, né? Eu vou medir as tensões aqui em funcionamento para a gente se situar, no que esse amplificador fornece aqui de energia. Então eu vou deixar o amplificador ligado mesmo aí com áudio. Acredito que dá para vocês ouvirem minha voz perfeitamente. Eu vou colocar para fazer esse teste. Vejam só, escala de tensão, estou colocando aqui, colocar em 600 volts por via de questão de proteção mesmo, de melhor prevenir, né? Eu vou colocar no borne negativo do amplificador e vou colocar no coletor dos transistores aqui. Vejam só, a gente tem menos 130 volts aqui nessa parte do amplificador. Consequentemente, você também vai ter mais 130 volts lá do outro lado, que vai ficar na parte inferior do amplificador, que é a nossa energia positiva. Então a gente tem nossos 130 negativo aqui e 130 positivo lá. Essa variação pode acontecer de acordo com a entrada da rede. Se a sua rede tiver um pouco baixa a energia, consequentemente essa energia daqui vai cair um pouco também. Então não necessariamente vai ter cravado 130 volts, porque não se trata de uma fonte estabilizada, mas se trata de um autotransformador que passa a energia diretamente da rede. Então, caso esse amplificador não ligue por conta de energia baixa, é por conta de algum sistema de proteção que é acoplado no circuito dele, para em casos de energia baixa ou de sobrecarga de tensão, não liberar o funcionamento do amplificador. Mas via de regra, o amplificador estando funcionando perfeitamente, na sua energia devida, ele vai ligar todos os relés, tudo certinho. Caso você extrapole a carga de saída, ele também vai desligar. Ele tem esse sistema de proteção. Ele tem um sistema de sinal, de controle de sinal de entrada através do sistema óptico, galera. É bem interessante essa aplicação, porque isso mantém um equilíbrio na entrada. A partir de um ponto que você extrapola aquilo dali, ele também funciona como se fosse um compressor, delimitando aquele ponto específico para não ocasionar distorções, nem queima dos seus alto-falantes e assim por diante. Pessoal, outra coisa interessante que a gente tem que abordar nesses amplificadores aqui é a questão da sua placa isoladora. Essa placa já vem acoplada aos circuitos integrados de excitação dos transformadores isoladores. Por sua vez, esse amplificador usa esse tipo de aplicação. São transformadores de áudio para fazer a isolação das etapas de potência para a etapa pré-amplificadora, que a gente já abordou em outros vídeos aí sobre o segredo dos amplificadores de áudio. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição também para você acompanhar essa super aula que, para você que está nesse mundo do áudio, é indispensável todas essas dicas que a gente aborda no decorrer dos vídeos aí do canal. Então, se você está querendo construir esse tipo de amplificador, se atente muito a todas essas dicas que são muito importantes. Esse aqui é o segredo, o maior segredo dos amplificadores que envolve alto trafo, ou até mesmo amplificadores que não tem nenhum tipo de fonte. As fontes são exatamente diretas na placa, então existe esse bloco de isolação. Por sua vez, vocês estão vendo aqui 2 transformadores, um para cada canal. Existem alguns problemas que apresentam com esses transformadores aqui, um pouco corriqueiro, que é no caso dele captar barulho do transformador aqui em si. Então sempre é importante estar colocando esses camaradas o mais afastado possível. Alguma espécie de blindagem também neles é interessante. Já vende esse tipo de material no Mercado Livre, então é um componente que você pode estar acoplando aí em seus projetos. Não, a finalidade dele não é necessariamente essa, e sim também a questão dos barulhos e uma série de outras coisas. Então é um camarada bem legal, tem uma aplicação bem versátil no mundo da eletrônica e em especial aos amplificadores profissionais que usam essas fontes com autotransformador. Então a gente vai ter vídeos futuros abordando especificamente, detalhadamente, um circuito para fazer esse camarada aqui. Então acompanhe outros vídeos aí que vai vir dessa série de amplificadores de áudio.
Então tá aqui, é um amplificador, como vocês viram desde o início, é bem robusto, apesar de ser um transformador desse tamanho, que é pouco mais do que um tamanho de um CD compacto. Então você tem 3.000 RMS por canal, que realmente dá. Se você fosse para exemplificar, por exemplo, quantos watts cada transistor estaria oferecendo, acredito que uma conta muito simples para a gente fazer aqui, os 30 transistores, você vai dividir aí para ver quanto cada um tá dando, né? Então tem 30 transistores por canal. A gente já deu essa manutenção aqui, deu essa correção, digamos que inusitada, né? Um defeito desse que passou despercebido por outro técnico que foi fazer a manutenção do aparelho. Então, a partir de agora, o amplificador eu vou só colocar em teste com outros alto-falantes mais potentes aí, deixar algum tempo ligado, fazer aquela troca do outro fio da entrada aqui para que não ocorra algum futuro problema. Eu acredito que de certa forma tenha ajudado. Fica aí a dica para vocês que vão solucionar esse tipo de problema aí, se o caso de vocês forem esse tipo de coisa aqui. Vocês acompanharam aí que o capacitor estava com problema, o trimpote também, e os resistores ligados de maneira errada. Então não deixa de ser um defeito um pouco que complexo, que precisa de ter a atenção para você estar corrigindo esse tipo de coisa. Quando a gente pega um aparelho que já está muito mexido na sua placa, como a gente vê aqui, então a gente já nota que foi trocada muita coisa, então foi retirada para medir. Então, obviamente que você, quando tem outro circuito idêntico do outro lado, você vai fazendo todas as medições, vai comparando todas as medições, todos os valores de tensão, de resistência nos transistores, que a partir daí é um passo a passo bem legal para você estar realizando essas pequenas manutenções. Lembrando sempre de estar usando lâmpada série. Se você não tem prática com isso, é aconselhado tá com o auxílio de uma pessoa responsável. Então, galera, eu acredito que de certa forma tenha ajudado muito. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito em nosso canal, essa é a hora de você se inscrever, tascar aquele joinha bem maroto aí para nos dar essa força e nos incentivar a estar trazendo cada vez mais vídeos aqui para o canal. Galera, se ficou alguma dúvida que eu possa estar ajudando, eu costumo sempre estar lendo todos os comentários. Na medida do tempo a gente vai lendo os comentários aí de vocês, vai trazendo em forma de vídeos, ou então vai respondendo nos próprios comentários lá. Esse feedback de vocês é importante demais. Eu agradeço demais pela quantidade de inscritos que tem aí até agora. Vocês são zica demais. Você que está assistindo o vídeo até aqui, conte-nos se você já teve essa experiência de pegar aparelhos assim, com essas modificações feitas por manutenções de alguns outros técnicos. É interessante esse feedback de vocês, essa troca de experiência nos agrega mais conhecimento. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado de coração. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!